A questão 4 pede para calcular a transformada inversa de Fourier de dois sinais e apresenta para a gente espectro de amplitude e espectro de fase. E também dá a dica que um sinal ele pode ser escrito, a transformada de Fourier pode ser escrita como uma amplitude vezes aquela fase. Então, utilizando a definição de transformada inversa, a gente tem que 1 sobre 2π, integral de menos infinito até infinito, x de ômega e elevado a j ômega t de ômega. Aplicando o que a gente tem, vai ficar 1 sobre 2π, integral de menos ômega 0 até ômega 0, 1 que é a amplitude, vezes e elevado a menos j ômega t0, que é a fase do sinal, vezes e elevado a j ômega t de ômega. Resolvendo essa integral, a gente vai ter, dá para colocar esse j ômega em evidência, e a gente fica com e elevado a j t menos t0 ômega sobre 2π vezes o argumento que estava aqui na exponencial, j t menos t0. Isso vai ser avaliado de menos ômega 0 até ômega 0, que é igual a e elevado a j t menos t0 ômega 0 menos e elevado a j t menos t0 ômega 0 e um menos aqui, menos ômega 0 sobre j 2π t menos t0. Isso aqui vai ser um seno de t menos t0 ômega 0. Então j2 seno de t menos t0 ômega 0 sobre j2π t menos t0. E aqui a gente corta isso. E agora precisa fazer aparecer o 1π aqui, certo? Pra gente ter o... Ah, não precisa. Precisa fazer aparecer o ômega 0, na verdade. Então a gente multiplica e divide por ômega 0 pra gente poder transformar isso aqui em um sinc. E aí a gente corta aquilo que vai pro sinc pra ficar mais fácil de reescrever. Isso aqui vai ser sinc de t menos t0 ômega 0 sobre π, e esse ômega 0 aqui tá multiplicando, que é a mesma coisa, ele vai ficar aqui dividindo, e é daquela propriedade de multiplicação. Essa é a letra A. Agora para a letra B, a gente muda o espectro de fase dessa questão. Então a gente vai começar do mesmo jeito, aplicando a definição 1 sobre 2π. Aí nesse caso a gente vai ter que dividir em duas integrais, já que um é j π sobre 2 e outro é menos j π sobre 2. Então na integral de menos ômega 0 até 0, a gente tem um que é a amplitude, vezes e elevado a j π sobre 2, que é a fase, e elevado a j ômega t de ômega, mais, agora de 0 até ômega 0, 1, que é a amplitude, vezes e elevado a menos j π sobre 2, que é a fase, vezes e elevado a j ômega t de ômega. Agora a gente resolve essas duas integrais.
Isso aqui, esse argumento aqui é a mesma coisa. Lembra quando a gente coloca lá na forma de seno e cosseno? A gente vai ter cosseno de π sobre 2, que é zero, mais j seno de π sobre 2, que é j. Então isso aqui é a mesma coisa que j, tá? Esse negocinho aqui. Então, resolvendo essa integral, a gente tem j e elevado a j ômega t sobre jt vezes 2π, avaliado de menos ômega zero até zero. Aqui, se aqui é j, aqui só vai mudar o sinal, então fica menos j, menos j elevado a j ômega t sobre jt vezes 2π, avaliado de zero até ômega zero. Aplicando aqui esses limites, a gente tem, aqui pode cortar j com j no caso, 1 menos elevado a menos j ômega zero t sobre t vezes 2π, aqui mesma coisa, menos e elevado a j ômega zero t menos 1 sobre t vezes 2π. Agora aqui a gente pode juntar as duas expressões, né? Aqui a gente vai ter 2 sobre t 2π mais esse aqui fica negativo, os dois são negativos na verdade, menos e elevado a menos j ômega zero t menos e elevado a j ômega zero t, isso tudo aqui sobre t 2π vai ser igual a, pode cortar aqui, 1 sobre tπ menos, aqui é a mesma coisa para que antes, a gente vai ter agora vai ser um cosseno, porque aqui é menos cosseno menos j seno, e aqui é menos cosseno mais j seno, o seno corta com seno e fica 2 cosseno aqui, 2 cosseno de ômega zero t sobre t 2π. Isso vai ser 1 menos cosseno de ômega zero t sobre tπ. Aqui corta esse aqui com esse aqui. E assim termina a letra A4. E a gente vê aqui que mesmo que os dois tenham o mesmo espectro de amplitude, o espectro de fase deles ser diferente, faz com que os dois sinais eles sejam completamente diferentes no tempo. Aqui a gente tem um sync e aqui a gente tem um síncrope, basicamente para a gente verificar a linearidade e o deslocamento no tempo. Ele dá para a gente um sinal y de t igual a x de t mais tζ mais x de t menos tζ. Quando a gente pega esse sinal e a gente aplica a transformada de Fourier nele, a gente vai ter um y de ômega, e pela propriedade do deslocamento do tempo, isso aqui vai ser um x de ômega vezes uma exponencial j ômega t0, no caso o t0 aqui é o tζ. Mas a mesma coisa aqui para outra componente, elevado a menos j ômega tζ. Aqui a gente basicamente só aplicou a propriedade do deslocamento no tempo.
E agora isolando o x de ômega, a gente vai ter aqui 1 elevado a j ômega tesão mais e elevado a menos j ômega tesão. Isso aqui é exatamente x de ômega vezes 2 cosseno de ômega tesão. Esse é justamente o resultado que a questão estava esperando. Em seguida ela pede para a gente aplicar isso aqui na letra A, que é basicamente duas portas. Uma porta deslocada com centro em 3 e a outra com centro em menos 3. A gente tem aqui então que o nosso x de t, no geral, é uma porta rect de largura 2, porque vai de 2 até 4. E qual é a transformada de Fourier disso pela tabela? Um x de ômega igual a largura da porta vezes 5 de ômega. Beleza. Fazendo isso então, a gente tem que o nosso y de t é basicamente esse x de t aqui, atrasado em 3, mais esse mesmo x de t adiantado em 3. Olhando pela figura é bem fácil perceber isso. Então a gente só precisa aplicar aqui aquele resultado que a gente acabou de obter aqui em cima. Então o nosso y de ômega, quando a gente aplica a transformada de Fourier, vai ser igual a 2 vezes x de ômega vezes cosseno de, que é o nosso tesão aqui, é 3 ômega. Agora substituindo o valor de x de ômega, a gente tem que é 2 vezes 2, 4, 5 de ômega, cosseno de 3 ômega. A letra B é basicamente a mesma coisa. O nosso x de t, letra B, o nosso x de t é uma porta triangular de largura 2. Só que ela está deslocada no sinal, mas é importante saber que é isso aqui. Porque quando a gente sabe que é isso aqui, a gente sabe que a transformada de Fourier desse negócio vai ser um x de ômega, isso aqui é pela tabela. Um 5 ao quadrado de ômega sobre 2. Agora a gente sabe que agora é a mesma coisa da anterior. Está deslocado em 3 esse x de t. Em mais 3 e menos 3 no caso, né? A gente usa o mesmo resultado que a gente tinha. Y de ômega é igual a 2x de ômega cosseno de 3 ômega. Isso aqui vai ser igual a 2 5 ao quadrado ômega sobre 2. Basicamente essa questão foi só aplicar o deslocamento no tempo e tabela. Pegar esses resultados aqui da tabela mesmo, para mostrar que é muito mais fácil do que ficar calculando o integral ou resolvendo manualmente esse tipo de problema. A questão 6 está falando basicamente sobre a modulação AM. E nos enunciados ela dá algumas entradas para a gente testar. A primeira entrada que dá para a gente usar nisso é um x de t igual a um triângulo de t sobre 2π. E quando a gente aplica a transformada de Fourier nisso aqui, a gente tem um x de ômega igual a π vezes 5. Isso aqui é da tabela. Ao quadrado ômega π sobre 2. Com a tabela consegue obter isso daqui. O espectro desse negócio vai ser assim, ó. A gente tem aqui um π sobre 2, para a gente saber onde corta. Inverso vezes π. Então ele vai cortar a cada 2, ele vai tocar no eixo. E qual vai ser a altura desse negócio? Vai ser π. Então aqui a gente tem π, como é 5 ao quadrado, ele não fica fazendo aquelas ondinhas assim cruzando o eixo. Como é ao quadrado, ó, vem aqui em 2
e bate. Depois vem aqui em 4, em 6, e aqui a mesma coisa para trás. Menos 2, menos 4, assim vai. Para o item B, pede para a gente fazer o mesmo para o cosseno agora, que é o P de T. Ele diz que ele tem 10 radianos, então a gente tem um cosseno de 10t. Quando a gente aplica a transformada de Fourier nisso, a gente tem um P de ômega igual a π vezes um impulso deslocado em 10 mais outro impulso deslocado em 10 são dois impulsos com altura π, então desenhar isso aqui é bem fácil. Tem aqui um em menos 10, altura π aqui, e outro aqui em 10 radianos. Bem fácil. Na questão C, pede para a gente basicamente completar a modulação. A gente tem aqui no espectro do tempo, a gente tem aqui no tempo um y de t igual a x de t vezes p de t. Quando a gente passar isso para o domínio da frequência, a gente vai ter um y de ômega igual a uma convolução de x de ômega com p de ômega. A gente vai estar realizando essa operação de convolução. Só que como é um cosseno, não precisa se assustar por ser uma convolução, porque graças a ser um cosseno, e como é que a gente está usando ômega e não f, tem um 2π dividindo. Como é uma convolução com impulsos, esses impulsos eles basicamente vão deslocar a nossa função sinc. Isso é tabela de convolução, propriedade de convolução, você consegue chegar a essa conclusão fácil. Então, substituindo aqui os valores, a gente tem 1 sobre 2π vezes π sinc ao quadrado de ômega π sobre 2 convoluído com π, um impulso de ômega, um impulso deslocado em 10, mais outro impulso deslocado em 10, aqui a gente pode cortar isso com isso, e a gente vai ter que é π sobre 2 sinc ao quadrado de ômega menos 10 π sobre 2. O impulso só deslocou o nosso sinal. Opa, faltou a outra parte. O deslocamento de adiantamento. Mais sinc ao quadrado de ômega mais 10 π sobre 2. O espectro vai ser basicamente o sinal deslocado, aquilo que a gente já tinha antes. Aqui vai estar em 10 e aqui vai estar em menos 10. A altura vai ser π sobre 2. Aqui é a altura. E é basicamente aquele sinal aqui, ó. Aqui a cada 2. Aqui é 10, 8, 6, 4, 10, 12, 14, assim vai. É a mesma coisa para cá, para a parte negativa. Tá feita a modulação AM. Isso é muito usado. Uma aplicação disso é basicamente aquela ideia de você ter cada estação de rádio na sua frequência específica, por exemplo. Isso aqui é para otimizar o uso do espectro, já que não adianta você ter dois sinais se sobrepondo na mesma frequência, você vai ter interferência de um no outro.
Então isso aqui é bem importante. A questão 7 basicamente pede para resolver um sisteminha passando por algumas etapas. Então, no item A, ele pede para a gente calcular a transformada de Fourier das duas entradas. Vamos começar pela x2 de ômega, que é mais fácil, já que é a transformada de Fourier de um impulso no tempo. Isso aqui vai ser igual a 1. Isso aqui tira da tabela mesmo, não precisa fazer na mão não. E aqui vai ser a transformada de Fourier de 10 a quarta rect de t sobre 10 a menos 4 pela tabela. Isso aqui vai ser 10 a quarta vezes 10 a menos 4, que é isso aqui, 5 de ômega sobre 2 vezes 10 a menos 4. Opa, aqui é mais 10 a 4. Isso aqui vocês tirando da tabela, gente. Isso aqui com isso aqui vai dar 1 vezes 5 de ômega sobre 2 vezes 10 a 4. Agora para esboçar isso é bem fácil. Para esboçar a transformada de Fourier do impulso, é uma constante aqui, com altura 1. E aqui para esboçar o outro é um sinc. Para saber onde o sinc vai cortando, é 1 sobre 2 vezes 10 a quarta elevado a menos 1 vezes π. Então ele vai cortar a cada 2 vezes 10 a quarta. Vem aqui, 2 vezes 10 a quarta π, ele corta. Aí aqui 4 vezes 10 a quarta π, ele corta de novo. E assim continua. A mesma coisa para cá. Agora no item B, ele pede pra gente esboçar os dois filtros passa-baixas, que são basicamente duas portas rect. Então, para os rects não tem segredo. A gente só precisa olhar para a largura e colocar aqui. Uma vai ser 2 vezes 10 a quarta π. E aqui, menos 2 vezes 10 a quarta π. A altura é 1. Esse é o primeiro filtro. O segundo, a única diferença é que ele tem metade da largura desse primeiro. 10 a quarta π menos 10 a quarta π. É a mesma coisa que fizemos nas primeiras questões. No item C, ele pede para calcular as saídas y. Como a gente teria convoluções, a gente passando para a frequência, a gente tem uma multiplicação. E o que acontece? Um filtro passa-baixas, ele é um filtro que a partir desse valor aqui, ó, nesse primeiro filtro, a partir desse valor aqui, tudo está sendo multiplicado por zero, ou seja, todas as frequências acima dessa aqui estão sendo atenuadas. Quando a gente olha para esse desenho aqui que a gente esboçou o sinal, ó, então a partir desse 2 vezes 10 a quarta, nesse primeiro sinal aqui, tudo vai ser atenuado. Então a gente basicamente está multiplicando aqui, ó, esse pedaço do sinal por 1. Então, essa primeira saída aqui, y1, ela vai ter esse esboço aqui. Menos 2 vezes 10 a quarta π até 2 vezes 10 a quarta π. A mesma coisa para o y2 de ômega.
vai ser x2 de ômega vezes h2 de ômega. O impulso era 1 o tempo inteiro. Aí agora ele vai ter a largura desse negócio aqui, ó. Até 10 a quarta pi, aqui até menos 10 a quarta pi. Nesse caso aqui acaba sendo o próprio filtro. E por último, no item D, pergunta qual é a largura de banda desses sinais, dessas saídas. A gente só precisa olhar para saber a largura de banda. Olha aqui onde é que acaba cada um. Esse acaba em 10 a quarta, então a largura de banda do y1 de t vai ser 20 kilo pi rádios por segundo. Ou se quiser colocar na frequência, 10 kHz. E para o y2 de t vai ser igual a... Aqui vai ser 10 kilo pi rádios por segundo, ou na frequência f, 5 kHz. Por último, também tem o de y de ômega, que é quando tem a convolução do y1 de ômega com o y2 de ômega. A gente não precisa calcular a convolução para saber isso aqui. Uma das propriedades da convolução é que ela passa a ter a largura de bandas dos dois sinais somadas. Ou seja, ela não passa a ter o comprimento dos dois sinais que estão convoluindo somados. Então aqui a gente basicamente está somando a largura de banda. Então a largura de banda do y de t vai ser 30, que é 10 mais 20, kpi radianos por segundo, ou simplesmente 15 kHz. E essa é a resposta da questão 7. Em questão 8 pede para avaliar alguns filtros, começando no A. Basicamente a única coisa que precisa fazer com eles aqui é passar para o domínio do tempo. O H1 de ômega que está no item A é 10 sinc de 10 ômega. Quando a gente passa isso aqui para o domínio do tempo, a gente tem que vai ser 1 sobre 2 rect de t sobre 20. Aqui é só aplicar a tabela que chega nesse resultado, gente. E quando a gente esboça isso daqui, é basicamente uma porta retangular com altura 1 sobre 2 e de largura 20. Então, vem cá, menos 10 até 10. Isso aqui é não causal. Não causal, porque a gente tem esse pedaço aqui, ó, que está em tempo negativo. Isso aqui agora é t, já que a gente está olhando no domínio do tempo. Então, por definição, é não causal. Só de olhar o esboço. Agora para o próximo sinal, nosso H de ômega, ele é 1 sobre 10, uma porta triangular de ômega sobre 40 pi. De novo aplicando aqui a transformada de Fourier inversa pela tabela, 20 pi. Isso aqui não precisa ser decorado, a tabela costuma ser dada. 5 de 20 pt sobre 2, que é igual a
Isso aqui é o quadrado. 5 ao quadrado de 10 pi t. Isso aqui basicamente vai... isso aqui pra gente saber onde esse 5 vai estar cortado. 10 pi menos 1 vezes pi, que é igual a 0,1. A cada 0,1 ele vai tocar no eixo. Como é o 5 positivo, ele vem aqui, ó. Chegou em 0,1. Ao invés de cruzar, ele faz 0,2. E assim vai. A mesma coisa para o negativo. Então ele é não causal também. Por causa dessa parte aqui, ó. Onde ele começa em tempo negativo. E por último, tem basicamente um H3 de ômega que é igual a 2π no impulso. Quando a gente aplica o inverso aqui vai ser 1. Vai ser constante aqui no tempo. Tem todo esse pedaço aqui, então é não causal também. E assim termina a lista 6.